Prezados alunos, sejam muito bem-vindos. A nossa aula de hoje, 8 de abril de 2022, e eu pretendo trabalhar com vocês hoje o tópico referente a STP, segmentação, posicionamento e targeting, ou segmentação de mercado, posicionamento e escolha de alvos. O item de segmentação ele é extremamente importante. Eu dei uma pequena tintura para vocês lá no Marketing 1, mas agora nós vamos ter que entrar um pouquinho mais a fundo para que isso fique bem claro na cabeça dos futuros administradores. Porque segmentar um mercado não é algo assim tão simples, não é como cortar um bolo e entregar uma fatia para cada membro da casa, não é? A tarefa de segmentar, ela envolve técnica e arte, né? Técnica porque nós, administradores, precisamos dominar minimamente algumas ferramentas estatísticas que nos permitem identificar semelhanças e diferenças, entre os diversos consumidores ou diversos grupos de consumidores. E arte, porque por mais rigorosa que sejam as ferramentas, por mais abrangentes que sejam as ferramentas, elas sempre deixarão margem para a interpretação do administrador, que terá que ter aquele feeling de saber quando cortar e que tamanho cortar, principalmente, que tamanho cortar. Mas a gente sempre começa a abordagem da segmentação pela questão da necessidade. Por que segmentar? Porque as empresas precisam segmentar mercados. Não seria muito mais prático a gente abrir a empresa e com uma proposta única de valor para atender a todos? Seria muito mais prático a gente gerenciar a nossa proposta de valor como um todo, único e indivisível. Sim, é verdade. Só que uma proposta única e indivisível para clientes distintos certamente agradará a alguns, mas dificilmente agradará a maioria, porque as pessoas são diferentes, os grupos são diferentes, seja nas suas necessidades, seja nos seus desejos, seja nas suas práticas cotidianas. E a empresa, por sua vez, também tem habilidades diferentes. Isso se passa com as universidades, com os prestadores de serviço, enfim, se passa com todas as organizações. Ninguém consegue ser bom em tudo, ou ninguém consegue entregar o máximo de valor em tudo aquilo que faz. Certamente, até mesmo no meio acadêmico, já falei isso, algumas universidades são melhores na área médica, outras são melhores na área agrária, outras são melhores nas engenharias, nas ciências exatas e assim por diante. E com as empresas é a mesma coisa, né? Tem empresas que atendem melhor as camadas mais sofisticadas da sociedade, outras atendem melhor as camadas interessadas em preços, outras atendem melhor os grupos interessados em presteza e assim por diante. Então, para que se consiga alinhar as nossas capacidades às demandas dos diversos segmentos, é preciso que nós, primeiro, identifiquemos quais demandas são estas. Segundo, identifiquemos dentro dos diversos públicos consumidores aquelas demandas que nós podemos atender de forma distinta, de forma diferente dos demais. E terceiro, precisamos avaliar quais dos segmentos, quais dos grupos, quais dos tipos de demandas nos interessa atender. Porque como nós não podemos abarcar o mercado todo, é fundamental que a gente faça escolhas conforme as nossas possibilidades e conforme os nossos interesses. E a técnica que se usa para esse tipo de processo, digamos assim, chama-se STP. STP vem de segmentação, targeting e positioning, ou posicionamento. Ou seja,
STP significa segmentar, escolher um segmento e posicionar a nossa oferta. Ou segmentação, seleção de mercado e posicionamento, como se queira. Como já dizia para vocês, como os consumidores têm perfis diferentes, é fundamental que nós identifiquemos um perfil de consumo, seja através das características intrínsecas das pessoas. Nós já vamos ver características demográficas, características sociais, enfim, seja pela situação de uso, seja pelas necessidades de consumo, no caso do mercado empresarial. É muito comum a gente fazer uma proposta de valor para indústrias, outro para serviços, outro para empresas agrícolas, não é? Então, é fundamental que se defina, que se identifique aquilo que a gente pode atender de melhor e busque, então, fazer com que essa atenção sirva a todos. A todos não, àquele segmento que nós vamos atender. E ao final, depois de escolhido o segmento, depois de alvejado o segmento, target vem de alvo, né? vem de atirar vem de atirar, não, vem de focar um determinado alvo, não é? Uma vez definido esse alvo, a última parte é a segmentação ou a comunicação daquilo que nós pretendemos entregar e a quem nós queremos servir. Como é que a gente segmenta a base de clientes? Quais são as técnicas que nós utilizamos para segmentar uma base de clientes? Grosso modo, isto não está no slide, não está aqui no slide, mas grosso modo existem dois conjuntos de técnicas utilizados para segmentar clientes ou para segmentar consumidores. As bases de segmentação ou as técnicas de segmentação a priori, que são essas que nós vamos utilizar aqui, e as técnicas de segmentação post-hoc ou a posteriori. As técnicas de segmentação a priori são aquelas que utilizam bases ou características demográficas, características descritivas de cada segmento, que podem ser demográficas, podem ser comportamentais, são características que já existem dentro dos grupos e que nós podemos identificar e buscar atendê-las. Estas técnicas todas, sobre as quais nós vamos falar, são técnicas a priori. Agora, em seguida, já vou detalhar cada uma delas, tá bem? E as ditas técnicas de segmentação a posteriori ou post-hoc são aquelas técnicas poucas vezes aparecem nos livros, nesses nossos dois livros, nem o Kotler nem o Las Casas as apresenta, mas como vocês estão fazendo um curso muito bom, vocês precisam saber, as chamadas técnicas post-hoc ou post-hoc, né? Ou a posteriori, como se queira. São aquelas técnicas que utilizam base de dados para identificar comportamentos de consumidores a partir daquilo que eles revelam por suas compras e não a partir das suas características. São aquelas técnicas de segmentação que utilizam grandes bases de dados e vão identificando nessas grandes bases de dados, a partir das bases de dados, conjuntos de preferências sem saber quem são as pessoas, e por isso a gente chama de a posteriori, ou post-hoc. Deixa eu dar um exemplo para vocês, porque isso aqui não vai cair na prova nem nada, mas vocês precisam saber que essas técnicas existem, são bastante lucrativas até. Pega-se uma base de dados de um grande supermercado, por exemplo. Pega-se uma base de dados de um grande supermercado, coloca-se as compras de todos os clientes num algoritmo de clusterização e se identifica grupos típicos de compras.
Bom, eu vou ter o grupo dos grandes compradores, dos grandes ranchos, o grupo das compras cotidianas e o grupo dos pingados, que só vão nas ofertas. Muito bem. Os oportunistas que só vão nas ofertas. Vamos dizer que eu identifique esses três grupos. Um grande grupo de pessoas que fazem grandes compras, que compram em grandes volumes. Segundo, o grupo das compras cotidianas. E o terceiro, o grupo dos oportunistas, daqueles que vão no supermercado apenas para comprar um pacote de erva ou vão caçando as ofertas, onde se enquadram os Gustavos da vida, que só vão na oferta. Muito bem. Para que isto me serve? Saber que existe um grupão de gente que faz rancho. Segundo, saber que existe um grupo de pessoas que vai cotidianamente e compra para o dia a dia. E saber que existem alguns outros que vão no pingadinho. Isto me serve porque, a partir do momento que eu identifico, por exemplo, as pessoas que compram no dia a dia, eu consigo identificar dentro desses grupos os subgrupos da segunda-feira, da terça-feira, da quarta-feira, da quinta-feira, do dia que tem oferta, do dia que não tem oferta. E eu consigo verificar, por exemplo, no grupo das pessoas que vão atrás da carne, né, coincidentemente ou não, tem pessoas que se interessam por carvão, tem outros que se interessam por cerveja, tem outros que se interessam não sei o quê. Eu consigo identificar, olha, a carne rima com carvão, rima com cerveja, para este grupo de pessoas não rima com carvão, porque esse pessoal vai para outra finalidade e assim por diante. Então, eu consigo conceber determinado dia da semana, determinado horário, eu tenho que estar com um layout no mercado, e em outro horário eu tenho que estar com outro layout no mercado. Não é por outra razão que, às vezes, a gente entra no supermercado e os funcionários estão naquela correria, mudando o layout, porque vai mudar o horário e vai entrar outro grupo de pessoas ali. Essas técnicas de segmentação nós chamamos, vou repetir, de post-hoc, ou a posteriori. Por quê? Porque os nomes, as idades, os gêneros não interessam. Interessa o comportamento típico daquele horário, daquele grupo, daquela época do ano. Mas vamos voltar então aqui às bases de segmentação a priori, que são as mais conhecidas, as mais comuns, aquelas que nós utilizamos mais frequentemente. Com base em que nós fazemos a segmentação? Primeiro, nós identificamos características que nos permitem descrever os grupos presumivelmente diferentes. Vou repetir a palavra, grupos presumivelmente diferentes. Por que eu estou dizendo presumivelmente diferentes? Porque quando eu segmento o meu mercado por região, por área geográfica, por exemplo, e concebo uma oferta para a região sul e outra para a região nordeste, eu estou presumindo que os habitantes da região sul têm uma preferência de compra diferente da preferência de compra da região nordeste. Mas isso não me dá nenhuma garantia que dentro daquele segmento eu não vou encontrar pessoas com a preferência coincidente com outra região e não com aquela onde eles estão inseridos. De qualquer modo, quando se corta o mercado através de bases a priori, é uma escolha que eu estou fazendo. Eu tento agradar a maior fatia possível. E para isso eu faço recortes geográficos, demográficos, por estilo de vida, por comportamento e assim por diante. A segmentação feita em bases geográficas, para as bases geográficas, nós não precisamos ir muito longe para dar exemplo de segmentação geográfica. Aqui em Pelotas a gente vê algumas empresas comerciais têm uma proposta claramente definida para a colônia, para o meio rural. Outras empresas têm uma proposta claramente definida para o meio urbano, as pessoas mais refinadas ou de gosto um pouquinho mais ou coisa do tipo. Você entra no Guanabara aqui da Ferreira Viana, por exemplo, aquela montanha aquela porção de atendentes, todos eles
usados, todos eles te atendendo de forma, às vezes, até com públicos até um pouco exagerados, hipertreinados. E a gente vê que aquela proposta de valor é uma proposta cara. Portanto, presume-se que as pessoas que entram estão interessadas não apenas em produto baratinho, elas estão em rendimento acima da média. Quando a gente entra num hipermercado na periferia, alguns deles têm uma proposta bem colonial, com aqueles carrinhos enormes, não é? Com produtos vendidos em grande quantidade, com um atendimento bom, mas que não passa de bom, não é? Que, com pessoas para te ajudarem nas cargas das compras, mas que ninguém fica na tua volta te entregando saquinho, nem te chamando de doutor desnecessariamente, aquelas coisas todas que a gente sabe. A situação geográfica, ela pode levar em conta a região, para o sul, que tem frio, não são iguais aos produtos para o norte e nordeste, onde não há frio. Eu não vou criar distribuição, injetar no canal de distribuição produtos de lã do Nordeste, do Norte e Nordeste. Não faz sentido. Eu tenho que ter uma proposta de valor para uma região e para outra. Não vou criar a mesma proposta para a colônia e para o meio urbano. Não vou criar a mesma proposta que eu crio para as pequenas cidades e assim por diante. A segmentação geográfica pode ser por clima ou incluir pneus de neve na loja de São Paulo. Mas daqui a pouco eu posso incluir pneus de neve na loja do interior do Rio Grande do Sul, de São José dos Ausentes, não sei. Posso segmentar por tamanho de cidade, por densidade populacional e assim por diante. A segmentação geográfica, como o próprio nome sugere, parte do pressuposto que eu propostas distintas de valor conforme a localização, tipo de região ou tipo de população ao qual eu pretendo servir. E além da segmentação geográfica, existe uma outra segmentação que é muito usual entre a chamada segmentação demográfica, que não tem com a segmentação geográfica. Na segmentação demográfica, eu crio uma proposta de valor para cada segmento identificável demograficamente. Ou eu vou fazer um produto para a terceira idade ou para o mercado jovem. Ou eu vou criar uma proposta de valor para o sexo masculino, para o sexo feminino, ou vou criar um unissex, como se queira. Posso fazer uma segmentação, eu falava isso há pouco, né? Vou criar uma loja hiper sofisticada para as pessoas de renda, para que elas se sintam bem e bem acolhidas e bem paparicadas, ou vou uma loja popular para que as pessoas de baixa renda também se sintam acolhidas e bem recebidas. Enfim, são propostas de valor criadas em função das características demográficas de cada um. Existe também uma segmentação por demográfica que no Brasil a gente não dá tanta importância, mas que, do ponto de vista mercadológico, é extremamente importante, que é a segmentação por religião, por raça e por nacionalidade. Isto não é racismo, tá, gente? Não tem nada